Fala, povo de Deus, como estamos neste dia? Sexta-feira, 18, 19, 18, 19. Gente, o mês lá vai embora também, juntamente com o ano aí. Esse ano tá passando rápido, né? E nós estamos aí vivenciando a Copa do Mundo aí. Que Deus abençoe os atletas, que esse esporte seja para unir os povos, né? O pessoal tá em briga, né? Tem alguns países aí que estão com problemas aí. Mas a gente entende que o futebol é para unir os povos. Eu vi isso uma vez quando era garoto e isso nunca mais saiu da minha cabeça. Deus abençoe você que está conosco, nossos maravilhosos inscritos. Que nós possamos ter um dia. Eu vou continuar de onde que eu parei, porque ontem eu precisei parar para receber um material do meu pai. Meu pai está sem condições físicas para receber material de obra, está mexendo com a obra. E aí eu fui preciso parar aqui, tá? Capítulo 8, versículo 4. Disse-lhe mais, assim diz o Senhor, cairão os homens e não se tornarão a levantar? Desviar-se-ão e não voltarão? Porque, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua, né? Eu devo ter lido isso aqui, um pouco disso aqui ontem, tá? Retém o engano, não quer voltar, eu ouvi atentamente, mas não falam que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo, que fiz eu? Cada um se desvia da sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola, a andorinha e o grol observam o tempo da tua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Gente, é fácil você saber o que é certo e o que é errado, tá? É fácil, fácil. Eu tava agora com um problema com a internet, lá da minha casa, né? Eu lembrei, opa, peraí, eu não paguei a internet. E aí eu fiz um Pix aqui para pagar a internet, porque se eu tô usando, eu tenho que pagar, é ou não é? Então tem umas situações aí que o pessoal, né, arruma as outras maneiras aí, mas a gente tem um contrato com a empresa que fornece a internet. A empresa confia em mim, eu tenho, né, a empresa também prestando um serviço, né? Então é fácil você entender o que é certo e o que é errado, né? Como poder dizer nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco, quando em vão tem trabalhado a falsa pena dos escribas? Os sábios foram envergonhados, foram espantados e presos, visto que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria teriam, né? Está falando dos sábios, tá? Se você se considera sábio, pode ser que sirva para você, assim como está servindo para mim. Portanto, darei as suas mulheres a outros e os seus campos aos possuidores. Desde o menor até o maior, cada um deles se dá à avareza. Desde profeta até o sacerdote, cada um deles usa de falsidade. O profeta, o sacerdote, o obreiro, tá? Tá falando de nós, os religiosos, né? Provavelmente nós temos interpretações que nos fazem perverter um pouco as ideias bíblicas, tá? Dá uma ideia muito simples, tá? É fácil de entender. Na Bíblia está dizendo, é muito claro isso, né? Que eu preciso ajudar com a obra. Deus me dá 100% de recursos, eu ajudo com 10%, eu devolvo 10%. Né? Se eu recebo, é fácil de entender, se eu recebo R$ 1.000, né? A minha contribuição para a obra, o meu dízimo, 10% é R$ 100. Fácil de entender isso, né? Mas aí eu vou dizer, não, aqui no Betel, no Instituto, aqui nós trabalhamos com criança, todo mundo aqui é muito especial, todo mundo aqui é muito bom, né? Aqui funciona trízimo, 30%, né? É isso, tá? De onde você tirou isso, irmão Gessa? Sei lá, surgiu na minha cabeça, já ouvi umas coisas assim, por isso que eu tô falando, tá? Então é fácil você entender o que é manipulado, o que é certo, o que é errado, o que está meio vago, né? Meio ali suspenso o juízo, tá? Meio ali essa aporia, meio sem caminho, tá? Envergonham-se de cometer abominação, pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem mesmo sabem que coisa é envergonhar-se. Deus que está falando, né? Através da boca de Jeremias, tá? Não sou eu não. Pelo que cairão entre os que caem e tropeçarão quando eu os punir, diz o Senhor. Certamente os apanharei, diz o Senhor. Já não há uvas na vide, já não há figos na figueira, e a sua folha caiu,
até aquilo mesmo que lhes dei se irá deles. Vai ser um momento aqui de muita dificuldade, né? Dificuldade de alimentação, financeira, de espaço geográfico, religioso, né? Que o povo vai ser retirado do local deles, vai ser levado a uma perda de identidade, né? Até aquilo que você pensa que é seu vai ser tirado, né? Os sonhos, né? Quantos sonhos, quantas ideias, né? Eu vou criar aqui uma fábrica de cadeiras, né? Naquele tempo usava-se muita madeira, né? Hoje usa sim, mas naquele tempo era mais madeira e pedras, né? Vasos, né? O oleiro se dava bem, né? Quem tem uma olaria que fazia tijolos, fazia vasos, né? Telhas, né? Entramos nas cidades fortificadas e ali estejamos calados, pois já o Senhor nosso Deus nos fez calar e nos deu de beber água de fel, porque pecamos contra ele. Água de fel, água amarga, né? Espera-se a paz e não há bem algum. O tempo da cura, mas só há terror. Desde Dante ouve o resfolegar de seus cavalos. Toda a terra treme à voz dos rinchos dos seus ginetes. Vem devorar a terra e a sua abundância, as cidades que nela habitam. Eu enviarei entre vós serpentes e basiliscos, contra os quais não há encantamento, e vos morderão, diz o Senhor. Momento de dor, de angústia, desespero. Se eu pudesse consolar-me na minha tristeza, o meu coração desfalece dentro de mim. Eis o clamor da filha do meu povo de terra muito remota. Não está o Senhor em Sião? Não está nele o seu rei? Por que me provocaram a ira com as suas imagens de escultura, com vaidades estranhas? É um Deus que tem... Você pode entender que a ideia de Deus, do Deus aqui interpretada pelo Jeremias, é um Deus que tem ciúme. Ele está com ciúme, né, de outros deuses, né? Tem outras coisas, vocês estão adorando outras coisas, era para adorar somente eu, o verdadeiro e único Deus, né? Então ele está dizendo, né? Por que me provocaram a ira? É um Deus que fica irado, nervoso, angustiado, né? Irado. Passou a cega, findou o verão, e nós não estamos salvos. Estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo. Ando de luto e o espanto se apoderou de mim. Não há bálsamo em Gileade, ou não há médico, porque pois não se realizou a cura da filha do meu povo. Queira Deus a minha cabeça se tornasse em um manancial de águas, a minha cabeça, os meus pensamentos, né? As minhas memórias se tornasse água, se tornasse vida, e os meus olhos em uma fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Queira Deus tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos são adúlteros e um bando de infiéis. Todos. Alguns são adúlteros, não, todos são, né? Estendem a língua como se fosse o seu arco para a mentira, fortalece na terra, mas não para a verdade. Avançam de pecado em pecado e não me conhecem, diz o Senhor. Guardai-vos cada um do seu amigo, de irmão nenhum fois fiel, pois todo irmão não faz mais do que enganar, e a todo amigo anda caluniando. Zomba cada um do seu próximo e não fala a verdade. Ensinam a sua língua a proferir mentiras, andam se cansando em praticar a iniquidade. Versículo 6. A tua habitação está no meio do engano, pelo engano recusam a conhecer-me, diz o Senhor. A estupidez, né? No filme Matrix, o Cypher era o traidor lá da saga do filme, né? No primeiro filme. Ele vai dizer numa das cenas que ele está conversando com a agente Smith no restaurante, comendo um filé que não existe, só existia na cabeça dele, né? Que a ignorância era uma benção. Interessante isso, né? Muito interessante. Tem um telefone tocando aí que eu acho que é da tia Simone. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu os fundirei e os provarei, porque de que outra maneira procederia
com a filha do meu povo. Flecha mortífera é a língua deles. Fala engano, com a sua boca fala cada um de paz com o seu companheiro, mas o seu interior arma-lhe ciladas. Está falando de paz, mas no fundo está cheio de armadilhas, né? Está cheio de ódio, de rancor. Não os puniria eu por essas coisas, diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de nação tal como esta? Pelos montes levantei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentação. Já estão queimadas, ninguém passa por elas, e não se ouve mugido de gado. As aves dos céus fugiram, os animais se foram. Farei de Jerusalém montões de pedras, morada de chacais, e das cidades de Judá farei uma assolação, de sorte que fiquem desabitadas. O negócio vai ficar feio. Ficou, né? Que isso aqui está no passado, né? Essa narrativa aqui já tem mais de 600 anos antes de Cristo aí. Quem é o homem sábio que entende isto? A quem falou a boca do Senhor, para que o possa anunciar? Porque pereceu a terra e se queimou como deserto, de sorte que ninguém passa por ela, disse o Senhor. É porque deixaram a minha lei que publiquei perante a sua face, não deram ouvidos à minha voz, nem andaram nela. Antes andaram após o propósito do seu próprio coração, após os baulins que lhes ensinaram seus pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, darei de comer losna. Losna é um... Aqui no terreno da minha mãe tinha essa tal de losna, não sei se é a mesma losna, mas era um remédio, um gosto horrível, né? Horrível. Fazia uma espécie de chá aí, tá? Losna a esse povo lhe darei de beber água de fel, água amarga, né? Espalho-eis entre nações que nem eles nem seus pais conheceram, e mandarei espada após eles até que venham a consumi-los. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai e chamai carpideiras para que venham, mandai procurar mulheres hábeis para que venham. Apressam-se e levantem o seu lamento sobre nós até que os nossos olhos se desfaçam em lágrimas e as nossas pálpebras destilem água. Uma voz de pranto se ouviu de Sião. Como estamos arruinados! Quão grande é a nossa vergonha! Temos de deixar a nossa terra, porque as nossas moradas estão em ruínas. Agora ouvi, ó mulheres, a palavra do Senhor, e vossos ouvidos recebem a palavra da sua boca. Ensinai o pranto às suas filhas, e cada uma a sua companheira em lamentações. A morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nosso palácio. Exterminou da rua as crianças e os jovens nas suas festas. Tá vendo? Negócio aqui. Negócio tenso, tá? Negócio pesado, tá? Vai ser eliminado crianças, idosos, mulheres, negócio vai ficar feio. Assim diz o Senhor dos Exércitos, assim diz o Senhor, até os cadáveres dos homens jazerão como esterco sobre a face do campo, e cairão como gavela atrás do segador, e não há quem a recolha. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio a sua sabedoria, nem glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico na sua riqueza, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Vem, diz o Senhor, em que castigarei a todo circuncidado, juntamente com o incircunciso, ao Egito, Judá, Edom, dos filhos de Amon, Moabe, todos que cortam os cantos do cabelo, que habitam no deserto, pois todas essas nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Muito doido nisso, né? Uma incircuncisão. Não foi circuncidado o coração, não foi retirado, né? Aquilo que me impede de seguir o verdadeiro Deus, né? Então são profecias muito duras, muito pesadas, feitas pelo profeta Jeremias. Jeremias viu muita coisa, assim como Isaías e outras pessoas da Bíblia aí que acabam vendo coisas que talvez as pessoas normais não teriam condições de ver, tá? Ouvi a palavra que o Senhor vos fala, a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor. Aqui já está no capítulo 10, tá? Não aprendeis o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais dos céus, embora com eles se atemorizem as nações, porque os costumes dos povos são vaidade. Cortam do bosque um madeiro e um artifício lavra com um cinzel, com prata e com ouro o enfeitam, e com pregos com martelos o firmam.
para que não se mova como espantalho num pepinal. Não podem falar, necessitam de alguém que os leve, pois não podem andar, não tenham receio deles. Não podem fazer o mal, nem podem fazer o bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o teu nome em força. Quem não te temeria, ó Rei das Nações? Ele está dizendo sobre as imagens de escultura, né? Seus enfeites, essas imagens, essas estatuetas. Não estou falando de arte, não, tá? Você tem lá na sua casa uma estátua, sei lá, de Buda, sei lá, do Cristo Redentor, sei lá. Às vezes você tem uma obra de arte dentro da sua casa. Você não está ali se prostrando, dobrando o seu joelho, orando, estátua do grandioso Buda, com todo respeito ao budismo, tá, gente? Eu estou só dando um exemplo, tá? Estátua do grandioso Buda, por favor me salve, né? Ele está dizendo sobre isso, sobre imagem de escultura, né? É um símbolo, tá lá, né? Então tem a arte, obra de arte, e tem, naquele tempo, tinham as divindades, né, que eram adoradas nessas imagens aí, tá? E aí ele continua, entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino ninguém há semelhante a ti. Todos eles se embruteceram e se tornaram loucos. São ensinados por ídolos vãos de madeira. Trazem prata batida de Tarso, ouro de Ofir, trabalho do artífice e das mãos do fundidor. Fazem as suas vestes de azul e púrpura. Obra de homens hábeis são todos eles. Mas, sempre tem um mas na história, né? Mas o Senhor Deus é o verdadeiro Deus, Ele mesmo é o Deus vivo, o Rei eterno. Deus é aquele que criou a vida, criou o universo, o Sol, o planeta Terra, atmosfera, gravidade, eletromagnetismo, né? Entende-se que Deus é vivo por causa disso. A natureza é viva, né? O universo, né? O seu movimento, os planetas, né? São coisas vivas. O planeta Terra é um sistema, é um ecossistema vivo, né? Todo sistema planetário ele necessita de que as coisas interajam com a harmonia, né? A atmosfera, com a gravidade, com o eletromagnetismo, com as árvores, com os animais, com o ser humano que sai destruindo tudo, mas o ser humano, se ele conseguir viver em harmonia com a vida, ele vai se dar bem aí, tá? Por isso que nós estudamos aí o Manual da Vida Boa, né? A Bíblia Sagrada para nos dar essas iluminações aí diante da situação, né? São exemplos, são histórias, são narrativas. Olha, cuidado, não faz isso. Olha, atenção, fulano estava com Deus, mas fez isso e foi a queda dele. Então, sempre trazendo aí, a Bíblia sempre trazendo para nós uma direção. Assim lhes direis, estes deuses que fizeram os céus e a terra, desaparecerão da terra e debaixo deste céu. Mas Deus fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus, fazendo ele soar sua voz. Logo há ruído de águas no céu e fazem os vapores da extremidade da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva e faz sair o vento dos seus depósitos. Todo homem se embruteceu e não tem conhecimento. Da sua imagem de escultura envergonha-se todo fundidor. Suas imagens fundidas são mentira e não há espírito nelas. Vaidades são obra de enganos. No tempo do seu castigo virão a perecer. Mais uma vez, não só o Jeremias, mas o Moisés bateu muito nessa tecla, né, o Isaías, sobre idolatria. O que é idolatria? Eu estou amando algo, né, super smartphone, salve a minha vida, eu estou amando algo que não pode me amar de volta. Isso é idolatria. Naquela época o povo adorava várias coisas, né? Já falando do Baal, tem Astarte, tem o El, tinha os deuses do panteão ali do deserto dos cananeus, tinha dos egípcios. Então é justamente isso aqui que ele está lutando, contra essas imagens, essas estatuetas. Então, sei lá, o cara ia no templo no dia da leitura do pergaminho de, sei lá, pergaminho de Joel, pergaminho dos Salmos, né? E depois ele ia para casa, ele tinha lá a estatueta dele escondida em algum lugar, né, para o pessoal não ver. A lei é severa quanto a isso. O Moisés criou leis muito específicas quanto a isso, esse tipo de adoração a outras coisas. Não é semelhante a estes a porção de Jacó, pois ele é o Criador de todas as coisas. Israel é a tribo da sua herança,
Senhor dos exércitos é o seu nome, ajunta da terra a tua mercadoria, ó habitante da fortaleza, porque assim diz o Senhor, desta vez lançarei os moradores da terra como fora de uma funda, e os angustiarei, para que venham a ser captadores, ai de mim por causa da minha ruína. A minha chaga é incurável, eu havia dito a mim mesmo, esta é a minha enfermidade, tenho de suportá-la. A minha tenda está destruída e todas as minhas cordas se quebraram. Os meus filhos foram-se de mim e já não existem. Ninguém há que entendam a minha tenda. Ninguém há que entenda a minha tenda. Está até rimando, né? E que levante as minhas cortinas. Os pastores se embrutecem e não buscam. A palavra embrutecer é ficar bruto mesmo, né? Tem uma diferença de um animal selvagem para um animal doméstico, né? O animal doméstico convive com o ser humano, mais próximo e tal. Nós temos como exemplo o cachorro, o gato, alguns tipos de pássaro que tem permissão, né? As galinhas, por exemplo, né? Mas o animal selvagem ele é mais difícil de domesticar, né? Então, tem os animais embrutecidos, ou que já nasceram embrutecidos, como é o caso dos animais selvagens aí, né? Os animais peçonhentos e os animais que o ser humano tem mais contato assim, tá? Por isso não prosperam e todos seus rebanhos se acham dispersos. Escutai, vem uma voz de rumor, grande tumulto na terra do norte para fazer a cidade de Judá uma assolação, uma morada de chacais. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, e nem é do homem que caminha o dirigir. Não é do homem que caminha o dirigir os seus passos. Corrige-me, ó Senhor, mas com medida, não na tua ira, para que não se reduza a nada. Derrama a tua indignação sobre as nações para que não te conheçam. Derrama a tua indignação sobre as nações que não te conhecem e sobre as gerações que não invocam o seu nome, porque devoraram a Jacó e devoraram-no e consumiram-no, assolaram a sua morada. Uma preocupação com o profeta, né, desse grupo específico, né, que está indo para destruir, para dominar, para escravizar as pessoas lá em Jerusalém, Israel, né, o povo santo de Deus aí. 11. Palavra que veio a Jeremias. Aí vai falar sobre uma aliança que foi quebrada, né? Ouve a palavra dessa aliança e fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Disse-lhes, assim diz o Senhor, Deus de Israel, maldito o homem que não obedecer às palavras desta aliança que ordenei aos vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo, dai ouvidos à minha voz e fazei conforme tudo que vos mando. E vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus. Versículo 5. Então confirmarei o juramento que fiz a vossos pais, dar-lhe-eis uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. E eu respondi, amém, ó Senhor. Disse-me mais o Senhor, apregou todas essas palavras na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Ouvi a palavra desta aliança e cumpri-as desde o dia em que tirei do Egito os vossos pais até hoje. Eu os tenho advertido constantemente. Dá ouvidos à minha voz. Mas não ouviram nem inclinaram os ouvidos, antes andaram cada um conforme propôs seu coração maligno. Pelo que trouxe sobre eles todas as palavras desta aliança, a qual lhes mandei que cumprissem, mas não cumpriram. Então disse-me o Senhor, uma conspiração se achou entre os homens de Judá, os habitantes de Jerusalém. Tomaram as maldades de seus primeiros pais, que recusaram ouvir as minhas palavras, andaram após deuses estranhos para os servir. Deuses estranhos porque não é Deus, tá? Eu já falei muito sobre isso. Eram coisas que eram colocadas no lugar de Deus. Hoje eu posso colocar qualquer coisa. Eu posso colocar esse marcador de texto, meu smartphone, o recipiente de plástico de colocar líquido. Posso colocar qualquer coisa no lugar de Deus, né? O ser humano tem essa liberdade de fazer isso.
E aqui no caso é uma quebra de aliança. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança, que fiz com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor, trarei mal sobre eles, do qual não poderão escapar. Embora clamem a mim, eu não os ouvirei. Irão às cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém, e clamarão aos deuses a quem queimaram incenso. Mas eles de nenhuma sorte os livrarão do tempo do seu mal. Segundo o número de suas cidades, são os teus deuses, ó Judá. Segundo o número das suas ruas, de Jerusalém, levantastes altares, a vergonha altares para queimares incenso a Baal. Portanto, não olhes por este povo, nem levantes por eles clamor nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que clamaram a mim, por causa do seu mal. Tá vendo que tá, não sei se vai aparecer, Baal tá aqui, ó. Era o nome de uma das divindades aqui, tá aqui embaixo também. A Bíblia tá cheia dessas referências, tá? Do nome dessas outras divindades aí. Quando tu fizestes o mal, então saltas de prazer. Denominou-te o Senhor oliveira verde, furiosa por seus deliciosos frutos. Mas agora a voz da grande multidão acendeu fogo ao redor dela, e se quebraram seus ramos. O Senhor dos exércitos que te plantou pronunciou contra ti o desastre pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá, que para si mesmos fizeram, pois me provocaram a ira, queimando incenso a Baal. Mais uma vez ele repete. Gente, toda vez que o texto for repetido, o nome for repetido, né? Pedro, filho de João, você me ama? Repete lá 3 vezes, né? Pedro nega Jesus 3 vezes e Jesus pergunta a ele 3 vezes. É para reforçar mesmo, para ficar bem fixado na memória, para que não esqueça. Porque o Senhor me fez saber a sua conspiração e eu soube. Quem está sabendo? O Jeremias, tá? Pois nesse dia me fez ver as suas ações, e eu era como um manso cordeiro que levam à matança. Não sabia que preparava projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto, cortemo-lo nas árvores dos viventes, para que não haja mais nenhuma memória do seu nome. Mas, ó Senhor dos exércitos, que julgas com retidão, que provas a mente e o coração, veja eu a tua vingança sobre eles. Veja. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que procuravam a tua morte e dizem: não profetizas no nome do Senhor, para que não morras as nossas mãos. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, eu os punirei. Os jovens morrerão à espada, os seus filhos e filhas morrerão de fome, não ficará neles um resto, porque farei vir o mal sobre eles, sobre esses homens de Anatote, no ano do seu castigo. Então são profecias bastante pesadas e específicas aí, né? No próximo encontro nós vamos dar continuidade aqui a partir do versículo 12. Que Deus abençoe o nosso dia, em nome de Jesus, nossa missão aqui. Lembrando que a nossa obra social é com crianças, adolescentes e jovens, né? E agradecer a você que está nos ajudando, você que é nosso apoiador. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.